Então, bora pro show! Eu sou o professor Éder Bento e esse é o Prof.in, o programa de formação de professores inovadores que eu faço para te ajudar a se tornar mais reconhecido, relevante com o tempo extra. Aqui a gente discute estratégias para você se tornar um professor inovador. Esse é o programa Prof.in. Prof.in é um programa que eu criei de conteúdos, né? Toda semana a gente posta esses conteúdos, discutindo, apresentando estratégias, ferramentas para você se tornar um professor inovador, que é um professor mais reconhecido, relevante, com tempo extra. E isso não é mágica, é método, e eu vou mostrar para você aí nessa sequência aí bem bacana de conteúdos, tá bom? Ao longo das próximas 2 semanas, para quem não está sabendo, eu vou fazer live todo dia, beleza? Normalmente a gente vai fazer terça e quinta, mas essa semana eu vou fazer todo dia, menos sexta e sábado. Então, assim, de domingo a quinta-feira, todos os dias, às 20 horas, a gente vai ter live aí para tratar desses assuntos relacionados à docência no ensino 4.0, no modelo 4.0, o ensino inovador, beleza? Então, se você tem interesse de se tornar um professor assim, um professor inovador, que é um professor que tem tempo, é um professor que não fica esquentando a cabeça por conta da burocracia excessiva, que consegue cativar e conquistar a atenção do aluno, não importa se é presencial, se é online, esse professor está preparado, está tranquilo, porque ele utiliza a tecnologia a seu favor, ele domina a tecnologia, ele não é dominado pela tecnologia, então a tecnologia é um aliado no processo de ensino-aprendizagem do professor inovador. Então, se você quer ser um professor que é reconhecido por ser diferenciado, né, dos outros, que é relevante porque vai estar ensinando de fato aquilo que o aluno entende e que tem tempo extra porque utiliza técnicas de automação para poder colocar a máquina para trabalhar para você, né, computador, robô para trabalhar para você, então você está no lugar certo, aqui é o lugar para você, porque a gente vai falar exatamente sobre essas coisas, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre como a realidade aumentada pode mudar o seu jeito de ensinar. E a gente vai entender... eu vou mostrar, inclusive, para vocês algumas ferramentas aqui, bem bacana, para você ver que é possível, dá para fazer online, dá para fazer presencial, muita matéria, muito conteúdo legal que a gente vai poder trabalhar, não importa a disciplina que você atua aí, beleza? Deixa eu ver quem está comigo aqui, professor Kleber, professor de História, seja muito bem-vindo, professor, bem-vindo. Professor Canival, boa noite, bem-vindo também, vamos colocando aí no chat quem está participando com a gente aí, para a gente... conhecer vocês um pouquinho, tá bom? Vamos seguir o conteúdo aqui? Vamos lá? Vamos seguir o conteúdo, olha só. Para você entender o que é realidade aumentada e como é que você pode aplicar isso nas suas aulas, você tem que dar um passo atrás e entender um pouquinho da teoria do contínuo da virtualidade. Vamos lá, presta atenção comigo. Para você conseguir aplicar a realidade aumentada de uma forma que você tenha pouco trabalho e muito resultado, que é isso que um professor inovador faz, é isso que o professor aula show faz, aplica coisas diferenciadas que vão repercutir assim, grandemente na vida do aluno, no seu reconhecimento, e também de forma que você não vai ter mais trabalho por isso. Isso é um professor inovador nos moldes do aula show. Se você quer fazer isso, utilizando a realidade aumentada, você precisa entender o que é realidade aumentada inserido em uma teoria chamada de virtualidade, contínuo da virtualidade. Então, o que é o contínuo da virtualidade? O contínuo da virtualidade é uma teoria, é um conceito que traz a ideia da realidade misturada. Hoje a gente vive uma realidade misturada. Existem vários aspectos da realidade e eu quero comentar isso com você. Para você entender a realidade aumentada, para quem chegou agora, para você entender como é que funciona a realidade aumentada, você precisa entender contínuo da virtualidade. O que é o contínuo da virtualidade? Deixa eu mostrar uma parada para vocês aqui, ó. O contínuo da virtualidade, ele trabalha esse aspecto aqui, ó. Essa imagem aí é para representar, para mostrar para vocês o que seria o contínuo da virtualidade, tá? O contínuo da virtualidade é uma teoria que trouxe a ideia das realidades misturadas. O que é o conceito de realidades misturadas? É que, na verdade, não existe só o ambiente real, o ambiente físico. Hoje existem outras realidades e a gente acaba estando envolto em todas essas realidades. Como assim? Nós basicamente temos 4 tipos de realidade. Nós temos o ambiente real, nós temos a realidade aumentada, nós temos a virtualidade aumentada e nós temos o ambiente virtual. Esses 4 aspectos aí do contínuo da virtualidade. Todas elas estão misturadas.
E nós, normalmente, transitamos hoje, né, no nosso contexto, nós transitamos entre essas realidades. Hoje é muito comum a gente fazer isso. Por exemplo, nesse momento, nós estamos em qual dessas realidades? Nós estamos interagindo no ambiente virtual, tá bom? Então, só para você entender, ambiente real tem 0 de virtual. Ambiente virtual tem 0 de real. Quando eu falo 0, não é exatamente 0, porque para poder estar no ambiente virtual, a gente tem que estar no real aqui transmitindo, tá bom? Mas se a gente for analisar só o que está na internet aí na tela, isso é virtual. Então, isso que está na tela é só virtual, digamos assim, tá bom? Seria essa a ideia. E o que é a realidade aumentada e virtualidade aumentada? É a mistura desses dois. É quando você mistura ambiente virtual com ambiente real. Aí você pode misturar o ambiente virtual no real ou o real no virtual. E é essa a diferença entre cada um desses estilos aí. E se tá parecendo confuso para você, vamos deixar um pouco mais claro esse negócio? Vamos lá? No mapa mental que você está vendo aí, então tem essa figurinha que eu estava mostrando para vocês maior, né? Essa figura aqui, que está mostrando a realidade misturada, que é composto por ambiente real, realidade aumentada, virtualidade aumentada e ambiente virtual. Tudo isso faz parte do contínuo de virtualidade. Chama contínuo de virtualidade porque isso acaba se misturando, tá bom? Você, ao mesmo tempo que está no ambiente real, está no ambiente virtual, e isso vai acontecendo continuamente, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses? Então, o que é ambiente real? Ambiente real é quando você tem os objetos do mundo real, tá? Ambiente real. É a realidade mesmo normal que você tem aí. O que é a realidade aumentada? A realidade aumentada é quando você tem elementos do virtual inseridos no mundo real. Um exemplo disso é um jogo que chamava Pokémon GO. Nem sei se o pessoal joga isso ainda, mas teve uma época que era uma febre, né? O pessoal gostava demais de jogar Pokémon GO, que era simplesmente você usava o celular, usando a câmera, filmando o ambiente, e ele, pelo aplicativo, mostrava onde tinha animaizinhos lá, né, pokémons, para você poder capturar com o seu celular, tá bom? Com a Pokébola, etc. Então, isso era o quê? Você estava trazendo elementos virtuais para o mundo real. Você estava utilizando o seu celular como uma lente, entendeu? Você estava usando o seu celular para poder enxergar coisas no mundo real. No mundo real. Beleza? Isso é a realidade aumentada. Já a virtualidade aumentada é quando você pega objetos do mundo real e insere eles no ambiente virtual. Objetos no mundo real e coloca eles no mundo virtual, tá bom? Exemplo disso é a ideia do cinema 3D. O cinema 3D ele acaba inserindo alguns aspectos do mundo real no mundo virtual para dar uma sensação a mais no filme. É um exemplo aí de virtualidade aumentada, tá bom? Ou então existem situações em que você está em uma sala em que tem um ambiente virtual e você é inserido ali. Um exemplo muito claro são alguns filmes, né? Filmes que usam, hoje em dia a maioria dos filmes tem aquelas salas com tela verde, né? Onde você vai colocar o virtual, a parte virtual nela, você vai transmitir, e a pessoa, o real, vai estar naquele meio, inserido naquele ambiente ali, tá bom? Então a virtualidade aumentada, muitos filmes hoje utilizam esse conceito para poder trazer entretenimento para todo mundo, beleza? E aí depois que eles gravam isso, eles inserem no ambiente virtual, que é onde você tem os objetos do mundo virtual mesmo, que é a internet, os jogos, tá? Hoje em dia a gente tem um ambiente virtual muito claro e a gente está trabalhando muito nisso hoje. O que eu preciso que vocês entendam para a gente continuar o nosso papo aqui? Eu falei para vocês o que é a realidade aumentada. Vamos entender agora o que não é a realidade aumentada? Então, tudo isso que está inserido aqui, ó, realidade aumentada é só uma das realidades do contínuo da virtualidade. Quando você fala de ambiente físico, ambiente real, virtualidade aumentada, ambiente virtual, isso não é realidade aumentada. Quando você fala realidade aumentada, a gente está falando o seguinte, ó, é você inserir elementos virtuais no mundo real. Você vai inserir elementos virtuais no mundo real. Isso é uma realidade aumentada, tá bom? Mas isso não significa que a gente use só realidade aumentada nas nossas aulas. Que fique claro isso aí. Não quer dizer que a gente usa só realidade aumentada. Tem gente que fala o seguinte, não, realidade aumentada é você utilizar o ensino maker. Tem gente que confunde. O ensino maker não é realidade aumentada, tá bom? O ensino maker, ele pode ter um desdobramento como realidade aumentada, porque o ensino maker é você pegar e fazer, tá bom? Mas não significa que ele vai ser necessariamente trabalhado na realidade aumentada, tá bom? Pode ser, mas não é uma garantia. Filme está mais para virtualidade aumentada em ambiente virtual do que realidade aumentada. Então, são coisas diferentes aí. E por que eu estou falando tudo isso? Simplesmente pelo fato de que o seu aluno, só para você entender, o seu aluno, ele nasceu em um meio
de realidades misturadas. Então, se ele está nas realidades misturadas, você precisa entender como é que funciona essa dinâmica para poder ensinar melhor. Senão você nunca vai conseguir adequar a sua linguagem nem as formas de abordagem para alcançar o seu aluno. Você não vai conseguir alcançar a atenção do seu aluno se você pensar só no ambiente físico, no ambiente real. Porque hoje o seu aluno está com as realidades todas misturadas. Então você precisa pensar agora em formas de alcançar ele em várias realidades. Entendeu o conceito? Para você ter mais pontos de contato com o seu aluno. Beleza? Então, ó, você tem que entender quais são os tipos de realidade dentro do contínuo da realidade, do contínuo da virtualidade, tá? Você precisa entender essas realidades para que você consiga alcançar o seu aluno em cada uma dessas realidades. Porque se você conseguir fazer isso, você vai ter vários pontos de contato em vários momentos distintos na vida do seu aluno. E com isso, a chance de sucesso na hora de ensinar é muito maior. Esses conceitos de virtualidade aqui, tá bom? De realidades. Primeiro motivo é que o seu aluno está inserido nessa realidade misturada. Então, se você aprende a alcançar o seu aluno em diversas realidades, você consegue ter mais pontos de contato com o seu aluno e, consequentemente, chances de maior sucesso no processo de ensino-aprendizagem, tá bom? É o primeiro motivo, já é um grande motivo para você investir, né, nesse tipo de ação, né, de abordagem. Segundo motivo, existem aspectos relacionados à neurolinguística que diz que para você capturar a atenção de uma pessoa, você pode lançar mão de vários sentidos, tanto a audição, a visão, o paladar, o tato, tá? Então, quanto mais sentidos você alcançar em um processo de ensino-aprendizagem, mais chance também você tem de ensinar. E quando você usa realidade aumentada ou várias outras realidades, você está aguçando não só a visão, mas às vezes a audição, o próprio tato, outros sentidos nesse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então você vai dar uma incrementada no seu ambiente físico, tá bom? No ambiente real aí, beleza? Então é um segundo motivo. E um terceiro motivo importante é porque quando você domina esse tipo de abordagem, consegue causar o que a gente chama de efeito uau, tá bom? O que eu chamo de efeito uau. Quando você chega na sua aula, você consegue trazer um efeito uau. Porque o seu aluno vai olhar e falar assim, uau, que professor é esse? Onde que ele aprendeu isso? Como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele está fazendo esse negócio? Eu nunca nem tinha pensado nisso. Porque olha só, não se engane, tá? O seu aluno, por ele ter nascido, por ele ser um nativo digital, muitos alunos acreditam que eles são muito melhores do que você na tecnologia. E às vezes é verdade. O seu aluno, às vezes, é melhor do que você na tecnologia. Só que, se você demonstra o contrário, você ganha reconhecimento dele. Se você, com alguma abordagem, demonstrando alguma ferramenta, ele vai se interessar. Ele vai falar assim, nossa, esse professor é diferente. Esse professor dá conta de fazer umas coisas assim que eu nunca nem imaginei. E olha que eu achava que dominava a tecnologia, o seu aluno pensa. Seu aluno pensa assim, eu achava que eu dominava tecnologia, de repente esse professor aparece com um aplicativo massa desse aí, aparece com uma coisa assim que eu nunca nem imaginei, entendeu? É isso. Isso que o professor inovador faz para ganhar reconhecimento. Ele quebra o paradigma, ele quebra o convencional, tá bom? Ele deixa de dar aulas do modelo sempre foi feito assim, tá? Ele não fica só no sempre foi feito assim. Ele busca outras coisas para quebrar o convencional. Para você sempre dar esse efeito uau. A pessoa olhar e falar assim, nossa, eu não esperava isso. Você tem que ser imprevisível. Por isso que o professor inovador, ele não pode focar só em uma ferramenta. Você não pode aprender a usar uma ferramenta inovadora. Vamos pensar aqui. PowerPoint. PowerPoint foi uma ferramenta inovadora há uns anos atrás aí, né? Algumas décadas talvez. Foi o quê? Uma ferramenta inovadora. Quem começou a usar PowerPoint, dominava antigamente, show. O problema é que tinha professor que queria aprender só aquela ferramenta e usava só aquela ferramenta. E aí, ela se torna obsoleta com o passar do tempo. É por isso que você tem que sempre focar em aumentar o seu repertório, a sua caixa de ferramentas, para que você tenha mais e mais ferramentas para poder variar aí nas abordagens, nas atividades, nas ações com o seu aluno. Beleza, vou dar alguns exemplos de como é que eu já apliquei esse conceito de realidade aumentada, tá bom? Deixa eu só explicar para vocês um conceito interessante aqui, ó. O que é realidade aumentada, tá bom? Então, a realidade aumentada, então, ela aumenta nossa experiência com o mundo real através de imagens computacionais, através do mundo virtual. Nesse caso da realidade aumentada, um grande diferencial em relação às outras realidades é que a gente continua mantendo o senso de ambiente físico, tá? De mundo real. A gente não perde a noção de mundo real. No ambiente virtual, não.
dependendo da situação, a gente perde a noção de mundo real. No ambiente virtual, principalmente se você estiver utilizando algum equipamento muito bom, né, óculos de realidade virtual, alguma coisa assim, você vai ficar só no mundo virtual. E aí, nessa parte do mundo virtual, você perde noção do tempo, perde noção de tudo aí. Tá? A gente sabe como é que funciona. Às vezes você tem filho aí que está viciado em jogos de computador e fica o dia inteiro sem nem comer, nem percebe que passou o dia todo. A realidade aumentada, ela mantém a sua noção de que você está no mundo real. Você só está inserindo imagens computacionais para te dar uma melhor percepção, para aumentar a sua percepção da realidade, tá bom? Então a gente utiliza dispositivos, aparelhos tecnológicos para fazer isso, para combinar o real com o virtual. E outra coisa importante, a realidade aumentada não substitui a realidade física, mas sim complementa essa realidade. Complementa, diferente do ambiente virtual. O ambiente virtual, como eu disse, pode até substituir, entre aspas, o ambiente físico aí também. Deixando bem claro esses tópicos aqui, deixa eu voltar aqui agora. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora um negócio. Escolhi um aqui, dinossauro, vamos lá. Deixa eu pegar esse estegossauro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo meu celular aí? Olha lá. Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Olha lá, no meu celular vocês estão vendo, certo? Isso aí, ó, que tá na minha mão, é o que a gente chama de Merge Cube. Tá bom? Merge Cube. É um cubo, você consegue baixar na internet, você tá vendo aí o Merge Cube, tá? Você consegue baixar ele na internet, e aí ele mostra, com o celular, ele mostra nesse aplicativo, ele mostra o ambiente virtual na minha mão. Tá vendo? Eu tô levando o virtual para o físico. Isso é realidade aumentada. Isso é realidade aumentada, tá bom? Eu estou usando um aplicativo para poder apresentar para os alunos. Esse é o conceito de realidade aumentada. Isso é uma ferramenta que você pode usar, tá? O Merge Cube é uma ferramenta bem bacana. Isso aqui é o Merge Cube que a gente fala, tá? Isso é o Merge Cube. Você usa um aplicativo no seu celular e aí você aponta para o Merge Cube e aí você vai conseguir inserir imagens, né, virtuais no mundo real. Isso é muito bacana para usar com alunos mais novos, né, mais jovens. Também alunos mais velhos têm um monte de aplicações, tá? Tem um monte de aplicações e só o fato dele pegar e ficar mexendo na mão, assim, virando, é muito bacana aí pra gente utilizar. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Só que dependendo do ponto, dá para usar o PowerPoint com efeito zoom, fato que faz com que a aula fique agradável. Exatamente, professor. Mais uma vez eu repito, ó, vamos lá. Não é só porque você acha que o material dourado é uma ferramenta obsoleta. Tô falando material dourado, sabe material dourado? É uma coisa obsoleta, você pensa, nossa, é uma ferramenta que já foi tão batida, usou tanto, que não compensa aplicar na sala de aula. Quem disse? Às vezes você pode pegar uma ferramenta antiga e aplicar de uma forma nova, entendeu? PowerPoint não é nem tão antigo assim igual material dourado, mas PowerPoint. Existem N aplicações. O problema é que a gente acostumou a usar sempre o feijão com arroz do PowerPoint. E aí você, usando sempre o mínimo daquela ferramenta, ela se torna batida. A partir do momento que você começa a utilizar ferramentas adicionais, ou a própria ferramenta que você usava, mas encontra novas aplicações, aí sua aula fica show. Esse é o conceito aí. O professor está perguntando o nome desse aplicativo aqui. Olha, eu usei nesse aplicativo aqui, acabei de abrir, né, para mostrar para vocês no Merge Cube aqui. Esse aqui chama Object Viewer. Esse aplicativo, o Merge Cube, lá no curso, lá no Aula Show, eu mostro inclusive isso. Existem N aplicações, tá? Você pode entrar no aplicativo aqui e você pode procurar aplicações do quanto é tipo aí, tá? Eu mostrei algumas aí, você pode procurar. É só pesquisar aí que ele vai encontrar aí, tá bom? Não vou procurar agora porque senão vai demorar um pouco aqui, mas só procurar no celular, você vai encontrar aí, tem muita coisa aí. Deixa eu mostrar outra ferramenta aqui, ó, que dá para você aplicar também a realidade aumentada em aulas online, inclusive. Você viu que eu mostrei em aula online, a gente está fazendo online aqui, eu mostrei aplicando o Merge Cube. Claro que na presencial vai ser mais divertido, mas no online dá para usar, dá para mostrar. Mas agora eu vou mostrar para vocês também outra ferramenta que dá para você utilizar, realidade aumentada, só que aqui online também. Ela chama Snap Camera. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Snap Camera é um aplicativo que você baixa no seu celular. Aqui, pessoal, vou mostrar para você rapidinho, então, a Snap Camera, tá? Você tá vendo aí, é um aplicativo que você baixa, Snap Camera, e aí você configura e você configura o seu webcam, e aí você vai conseguir colocar filtros aqui, tá? Então, eu posso colocar esse filtro, por exemplo, tá? Então, isso é uma realidade aumentada também. Eu estou colocando elementos virtuais no mundo físico, tá? No caso, uma máscara em mim, tá? Então eu posso colocar
esse de pirata aí, tá vendo? Posso colocar o óculos aí da humildade aí, sei lá. Posso colocar esse aí, posso colocar esse de cientista maluco, tá? E ele tem até uns efeitos aí, ó, que aparece também, então, posso colocar do Woody aí também, né? Ah, tá vendo? Fala aí. Olha, tem vários aí, vários formatos, vários estilos aí, tá? Tem uns que tira a barba aí também, colocam um cara de criança. Aí, esse aí apagou minha barba, ó. Beleza? Então, assim, tem várias ideias, vários conceitos aí que dá pra você utilizar aí, fica bem legal aí, beleza? Pelo aplicativo que eu mostrei, vocês já entenderam o conceito de realidade aumentada. Eu já usei esse tipo de ferramenta para chamar a atenção dos meus alunos. Você não precisa necessariamente explicar o conteúdo usando essa ferramenta, mas como eu disse, é para você causar aquele efeito uau. Você chegou, mostrou uma outra realidade para o aluno, você alcançou ele em outra realidade, e aí o seu aluno vai olhar e vai querer prestar atenção no resto. Entendeu? Você chamou a atenção dele. E aí o resto você mostra o conteúdo, você trabalha aqueles conceitos. Então você vai trabalhar algum conceito específico de geometria, usando o Merge Cube você mostra o conceito, mostra alguma aplicação, sei lá, um sólido geométrico talvez, alguma coisa assim, ou você vai dar aula de história, você mostra lá a Torre Eiffel, de geografia, você mostra a Torre Eiffel, entendeu? Você vai variando o tipo de ferramenta para colocar lá para você, tá bom? E aí você consegue chamar a atenção do aluno, tá bom? O seu aluno vai ficar focado na sua aula, beleza? Algumas coisas que o pessoal pode falar assim, ó, e se eu não usar esse tipo de ferramenta? O que acontece? O que acontece se você não usar esse tipo de ferramenta? Quer dizer que você vai dar uma aula pior? Não necessariamente. Como eu disse, essa não é a única ferramenta, não é o único tipo de abordagem. Usar a realidade aumentada não é a única forma de conquistar a atenção do seu aluno. Não é a única forma. É uma das, tá bom? Se você quiser saber de mais ferramentas do tipo de realidade aumentada e tudo mais, dentro do contínuo da virtualidade, na Semana do Professor Inovador, a gente vai apresentar mais algumas, tá bom? Na Semana do Professor Inovador, se você não se inscreveu ainda, é importante, ó, Semana do Professor Inovador, de 5 a 9 de abril, tá? Daqui semana que vem na outra, a gente vai ter a Semana do Professor Inovador. É só entrar aí, o profalashow.com.br e aí fazer sua inscrição para participar da Semana do Professor Inovador, que eu vou mostrar para você outras ferramentas para realidade aumentada, muito mais legais, inclusive, tá bom? Hoje aqui só foi para vocês entenderem da possibilidade. Mas outro ponto importante, que eu estava falando, se você não usa a realidade aumentada na sua aula, quer dizer que sua aula vai ser ruim? Não. Só que é mais uma ferramenta interessante, tá? O que você tem que entender é que se você continuar focando na pedagogia do sempre foi feito assim, focando no sempre foi feito assim, nas mesmas ferramentas, no mesmo estilo de aula, você vai continuar tendo os mesmos resultados, entende? É tolice você tentar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você sente que o seu aluno não quer prestar atenção na sua aula, se ele não está comprometido com a sua aula, se você sente que você está sobrecarregado, trabalhando muito, para entregar uma aula que o aluno não quer aprender, não quer prestar atenção, você tem que começar a mudar a abordagem, mudar o estilo. Só que como que você muda o estilo, muda a abordagem se você está cansado? Se você está sobrecarregado, você não dá conta nem de dar aula normal, quanto mais aula diferenciada, não é isso? E aí que vem o ponto de se tornar um professor inovador. Porque ao você se tornar um professor inovador, utilizando a tecnologia, como eu acabei de mostrar para vocês, com a tecnologia você consegue alcançar o seu aluno de forma mais prática, alcançar a atenção do seu aluno, e se você tem a atenção dele, você tem mais chance de ensinar ele melhor. O grande ponto que a gente não consegue ensinar, às vezes, os nossos alunos, e a gente tem péssimos resultados no processo de ensino e aprendizagem, é porque você não tem atenção do seu aluno. Se você não tem atenção do seu aluno, você não consegue entregar o seu conteúdo. Por mais que você prepare a melhor aula do mundo, você não consegue entregar o conteúdo se você não tiver atenção do seu aluno. Então, o primeiro ponto que você precisa focar é conquistar a atenção do seu aluno, e a tecnologia tem que ser usada para isso. A realidade aumentada, a realidade virtual, tudo isso vai servir para captar a atenção do seu aluno. Tanto em aulas presenciais, como em aulas online. Eu mostrei para você que essa ferramenta dá para usar nos dois. Merge Cube, então, é uma abordagem, é uma ferramenta dentro da realidade aumentada que você pode utilizar. É uma das ferramentas, existem várias outras que você pode buscar para poder aplicar, não importa a disciplina. Não importa a disciplina, dá para você aplicar, dá para você ensinar, tá bom? Não importa a disciplina. Eu vi que tem professores de várias disciplinas aqui, tudo dá para usar
bem tranquilamente. Pessoal, para a gente fechar aqui rapidinho, só mais uma coisa aqui. Já mostrei para vocês, então, essas ferramentas, como é que você pode fazer essa abordagem, como é que você pode apresentar para o aluno. Use essas ferramentas para chamar a atenção do aluno e depois que você tem a atenção dele, aí você vem e trabalha o conteúdo. Trabalha o conteúdo de uma forma diferenciada, sempre buscando linguagem precisa e tudo mais. Ao longo dessa semana, a gente vai falar sobre isso. Cada dia um tema diferente, abordando um aspecto diferente, que vai te ajudar, vai contribuir para que você se torne um professor inovador. Só de fazer essas 10 lives de hoje até o dia 5 de abril, você já vai ter uma bagagem, um monte de conteúdo para mudar isso aqui, e já vai começar também a inserir algumas ferramentas na sua caixa de ferramenta de professor inovador. E aí, lá na Semana do Professor Inovador, de 5 a 9 de abril, a gente vai arrematar com um monte de conteúdo específico voltado para isso, para trabalhar mindset, trabalhar aplicação desses conceitos aí. Vai ser muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então, ó, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, curtir a página no Facebook, se você estiver assistindo aí, se inscrever no canal do YouTube e entra nesse site que está na sua tela aí, tá bom? Entra nesse site aí, se você ainda não fez a inscrição para participar da Semana do Professor Inovador. E amanhã, às 20 horas, a gente tem live de novo. Amanhã, às 20 horas, a gente tem live de novo. E aí você vai poder participar com a gente. Então, agenda aí, já organiza o seu horário para a gente falar sobre um assunto bem bacana. Não vou falar hoje, vou falar amanhã, tá? Amanhã eu mando um e-mail para você, mando lá nos grupos de WhatsApp que a gente tem, vou mandar para te avisar qual que é o assunto para a gente poder participar juntos. Fechou? Forte abraço, então, e eu quero ver o seu show, hein? Vem participar com a gente. Valeu!